Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E o tema hoje tá quente. O papo aqui é a era do consumo na Berlinda. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, pessoal, é isso aí, chegando com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências, mais uma semana começando. Hoje aqui onde a gente está gravando é domingo, mas aí onde você está ouvindo pode ser já na terça-feira, pode ser na quarta, na quinta, na sexta, pode ser inclusive um ano depois do que a gente gravou isso aqui, mas é sempre bom ter você na sua companhia, no seu tempo, no seu espaço. Então seja bem-vindo a mais um Varejo Cast Tendências e Pendências. E como eu gosto sempre de começar, né, Caio, eu sempre agradecendo a todo mundo que interage com a gente e também dar algumas respostas das nossas enquetes. A nossa última enquete foi: você usa o TikTok? E 50% disseram sim, 50% disseram não. Ó, a galera que não tá usando, se liga, hein, pessoal. O que a gente fala hoje é que você não precisa ter uma conta para fazer dancinha no TikTok, mas você, principalmente se você é varejista, empresário do mercado, tem que estar atento ao movimento, à comunicação, à linguagem que está sendo utilizada para, né, acessar aí principalmente o pessoal geração Z e tal. E até como a gente falou, nem é só geração Z que tá tanto no TikTok hoje, né? Tá envelhecendo essa galera do TikTok. Então vale a pena você entender esses movimentos ali para não ficar fora do seu mercado, certo, Fred? Fred, antes da gente começar, sempre mando vocês, toda terça-feira vai ter tendências e pendências para vocês, toda quinta-feira, você não esquece, hein? Tem encontro marcado com a gente no Varejo Cast News, onde a gente sempre traz os compilados da semana aí, o especial da semana para vocês, certo, Doc? Isso, e vamos começar então, que o tema de hoje é muito, mas muito interessante, porque ele vai de encontro, meu amigo Caio Camargo, ou seja, no sentido contrário a muitas coisas e tendências que a gente coisas que a gente já vem falando aqui, como por exemplo, Quiet Luxury, como por exemplo, Girl Math. O que mais, Caio Camargo? Algumas tendências que a gente já falou por aqui. Eu acho que a gente vem falando ao longo do tempo de vários movimentos ali sobre as questões de consumo, né? E a gente vem observando nas práticas, seja visitando uma NRF em Nova York, ou seja as notícias que a gente traz no Varejo Cast News, um pouco desta fumaça que está começando a aparecer o incêndio aqui nesta matéria que a gente trouxe, uma matéria que você trouxe, ela é da CNBC, trouxemos para o Varejo Cast News, mas eventualmente a gente cata uma notícia ou outra e traz aqui para o Tendência e Pendências. Esse é um desses focos ali que a gente observou, que é colocar este consumo desenfreado, pelos motivos que a gente vai abrir para vocês aqui, nossa audiência, na Berlinda, como a gente falou. Então, assim, a parte do consumo, o consumo está totalmente repensado hoje, não só pelas questões das marcas, mas o consumo em si. Então, a gente começa a ter um papel diferente do consumidor e que vai exigir um novo papel das marcas, certo, doutor? Estaria, meu amigo Caio Camargo, o consumo em xeque? Opa, xeque. Ainda não checkmate, mas xeque. Mas vamos lá. Quem trouxe um pouco dessa história aqui nesta matéria foi a estilista das celebridades, Alison Bornstein, né? Que vem aqui falando que é combatendo essas mensagens do comprar mais e mais nessa história toda, né? E ela coloca um ponto: só porque você tem dinheiro não significa que precisa gastá-lo, que vai de tudo contra o que a gente vem falando, certo, Doc? Cara, e isso é muito interessante porque você que está nos ouvindo pode estar pensando: mas isso aí eu já ouvi falar há muito tempo, smart consumer, consumidor consciente, consumidor inteligente. Não se trata do mesmo termo, né, Caio Camargo? Aqui não é um nome apenas para chamar de nosso, né? Não é isso. Na verdade, meu amigo e minha amiga que nos ouve, o consumo consciente é consumir, mas de uma maneira buscando marcas, né, que não prejudiquem o planeta, não tenham trabalho análogo à escravidão, entre outras coisas, né? Mas quando a gente está falando de o consumo na Berlinda, quando a gente está falando do consumo em xeque, o que está sendo levantado aqui pela Alison Bornstein é a questão do: você realmente precisa consumir isso? E se a gente parar para pensar, né, meu amigo Caio, este deveria ser o real nome do consumo consciente, né? É a sua consciência de preciso realmente disso.
só porque esse dinheiro está aí, eu preciso gastar. Só porque o desconto está bom, né, na vitrine, uma Black Friday, por exemplo, preciso comprar, por exemplo. Verdade, e isso é um choque direto com as tendências de consumo que a gente vem falando, como também, principalmente, bate de frente, né? Vai de encontro ao Girl Math, né? Que a gente falou aqui, você trouxe aí essa tendência aí no ano passado, né? Que é aquele dinheiro que tá ali parado, que você não contava com ele, já que você não conta com ele, ele tá ali parado, posso gastar à vontade e me dá aquela sensação de nenhuma culpa, ou culpa zero por estar consumindo, não é? É como diria o personagem Julius lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele só fica, mas o desconto é bom, mas o desconto é maior ainda se você não comprar. Eu terminei um livro ontem, né, que é o livro do Michael Sandel, né, que é um filósofo contemporâneo lá professor de Harvard. E esse livro, cara, que é A Tirania do Mérito, ele lá no finalzinho dele, ele fala muito sobre essa questão de que a indústria ainda tem aquela questão de que o objetivo de tudo que é produzido é ser vendido, é ser consumido, né? E aí ele traz um novo olhar sobre isso para falar de como é que a gente pode chegar a uma sociedade melhor, mais justa, né, e sem excessos. Só para resgatar para nossa galera um pouco, os dois temas que a gente trouxe aqui no começo, para a gente usar como pano de fundo para esse novo processo, né? Quando a gente falou de Girl Math, para quem não tá ainda dentro, e vale a pena, ó, vai lá no episódio depois, aqui tem uma lista, inclusive uma playlist especial com os episódios aqui de Tendências e Independências, vai lá pegar o do Girl Math para você entender esse termo. Girl Math é aquele dinheiro que de repente você acha no bolso, né? Vamos falar assim, tô lá pegando uma calça no armário, um bolso, um casaco no meu bolso. Igual alguém tinha uns dólares em dinheiro lá em Nova York, ele disse, rapaz, nenhum lugar tá aceitando dinheiro, no primeiro lugar que aceitar eu vou gastar porque está na minha carteira. Quem foi, Caio Camargo? Não é verdade? Ninguém mais aceita dinheiro. Então, assim, você fala, o que eu vou fazer com o dinheiro? Primeiro, o cara que achar dinheiro, não tem que trocar esse dinheiro por um produto. Mas não troca por um produto. Você vai trocar dinheiro por um produto, claro. Não. Podia ser um serviço. Tá vendo? Calma aí, podia ser um serviço. Foi por um produto. Mas o fato é o seguinte, né? O fato é que, de fato, o Girl Math tem este conceito, né? A pessoa tem uma matemática, uma vez que eu não considerava esse dinheiro, tá? Ele apareceu por uma premiação, por ter achado ele alguma coisa, então eu vou usar esse dinheiro. Então não é utilizado o Girl Math, que vem lá do Girl Boss, que é uma série famosa e tudo mais, né, esse conceito e tal. E aí o Quiet Luxury, né, ou seja, o luxo silencioso nessa história toda, é de que as pessoas estavam consumindo produtos de luxo sem estampar as marcas como era no passado. Então eu não preciso usar crocodilos grandes ou cavalos grandes estampados na camisa, por exemplo, para dizer que aquilo é uma roupa de grife, uma roupa de marca nessa história toda. Então, o White Luxury tinha muito isso de você usar roupas com design mais simplificado ou minimalista, mas que as pessoas que conhecem o luxo sabem que aquelas roupas são importantes e, mais importante ainda, valiosas nessa história. Certo, Doc? E ainda uma outra tendência que a gente falou de consumo também, que é a dupe, né, que é o consumo daquele produto, né, desse produto aí, só que primeira linha, né, Caio Camargo? Ou não original, ou falsificado, ou cópia. Para o Brasil que não conhece, primeira linha é uma linguagem utilizada aqui no mercado popular de São Paulo para ter aquela réplica perfeita do produto, né? Funcional e tudo mais, tal, réplica perfeita do produto. Eles chamam de produto primeira linha. Você fala original, ele primeira linha. Só para entender a linguagem. A dupe, eu quero comprar aquela marca, não consigo, não deixo de comprar, mas compro o não original, né? Então a gente tem essas três, entre várias outras que a gente falou aí nos anos anteriores. Então, como o Caio falou, está sempre na categoria de tendências, quando a gente traz aí uma mudança de hábito, né? Porque partindo do pressuposto que a tendência é essa mudança de hábito nas pessoas e no varejista, e a gente tem uma playlist aí só falando dessas tendências, então se liga, porque como a tendência é algo que acontece de 0 a 5 anos, então vale a pena, o episódio não fica datado, certo? Então você pode ir lá e ouvir. E é legal, Fred, a gente sempre pontuar os porquês que a gente tá falando isso. Não é que algum dia alguém acorda como a Alison Bornstein e fala assim, vou mudar o mundo, eu vou começar a falar diferente das coisas. Tudo é uma consequência do cenário que a gente habita, tudo é uma consequência do cenário que a gente tá naquele momento iniciando. A gente vive um cenário, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e Brasil também, né, economicamente complexo. Né? Então as pessoas estão com dificuldade de comprar os produtos, existe uma pressão inflacionária causada por clima, por conflito, por Covid, como a gente usa os 3 Cs lá da Kent Ketil, lá desde Nova York, por uma outra série de fatores que o mundo está em luz amarela, como eu gosto de falar em palestra. A gente está em luz amarela nesse momento, ninguém quer
No momento que eu não tenho dinheiro para gastar ou para rasgar e ninguém tá tão feliz assim, então as pessoas estão controlando os gastos. Então, controle de gastos por uma questão econômica é um dos fatores, né? E o segundo fator que tem ajudado as pessoas a pensar, até quando a gente fala a questão do clima, como eu posicionei, que acaba afetando a economia, mas esse novo mundo de clima faz a gente repensar as questões de consumo, né? Se a gente de fato está num mundo que precisamos botar um freio meio que imediato, porque o consumo desenfreado está afetando o clima, né? E o ambiente que a gente vive aqui, o planeta Terra como um todo, isso faz as pessoas terem esta mentalidade mais voltada ao ambiente, ao controle do gasto e tal, mais favorável, certo, doutor? E aí a gente traz muito importante, né, Caio, tanto todos os 3 Cs aí da Kate Anquetil, né, e todo o conceito também da permacrise, entre outros, mostram que tudo isso que aconteceu e vem acontecendo no mundo, principalmente, né, quando a gente chega nas pessoas, qual é o grande negócio? É a pressão inflacionária. A gente sentiu isso lá em Nova York, né, Caio, como mudou de um ano para o outro o preço das coisas, assustou mesmo. A gente vem vendo restaurantes, fast food, redes nos Estados Unidos em décadas, pela primeira vez aumentando o preço de produtos. E a gente vê, por exemplo, pesquisas como da Nielsen, né, que trazem que 95% dos consumidores mudaram sua forma de comprar a fim de economizar, né? Isso em 2023, dados de 2023 da Nielsen. E isso, né, lembra que a gente via, né, nas lojas que a gente ia passando, nas nossas caminhadas, nos nossos 125 quilômetros caminhados na nossa última passagem, na nossa última passagem por Nova York, a gente via muito a expressão, a frase thrift, que quer dizer economize ou economia. Então a gente vê muito isso estampado, porque o que o consumidor está buscando hoje é economizar. Então, muitas marcas já estão colocando isso na sua comunicação. Então a gente tem esses dados da Nielsen, né, que corroboram para esse estudo da Alison Bornstein, e a gente tem o próprio estudo que ela traz na matéria, né, que é um estudo sobre hábitos dos gastos nos Estados Unidos em 2024, onde 96%, né, dos consumidores estão esperando gastar demais, não é gastar mais, vou comprar mais, é gastar demais, ou seja, as coisas estão caras e ele está achando que vai gastar muito, né, mais do que poderia, do que deveria, por exemplo. E é legal que esse movimento do thrift que você fala, né, que significa de fato economia, né, é um dos fatores ali que estão levantando um pouco essa questão do resale, né, do resale, da moda circular ou da compra pelo brechó, como a gente pode chamar mais tranquilamente aqui no Brasil, até com marcas aí como a Cresci Perdi, Peça Rara, que a gente sempre fala, que é a Arena Baby também, entre outras, mas que são marcas que estão pegando essa onda, né, aqui no Brasil, mas globalmente falando, né, em um mundo onde também eu não consigo mais comprar o bem que eu comprava no passado, né, zerado, comprar o seminovo tem feito a diferença para algumas marcas ali também, certo, Doc? E aí você que está nos ouvindo aí, Caio, a gente gosta de se aprofundar muito, não só para trazer a tendência, mas a gente entender os porquês, né? Por isso que a gente está nessa sessão agora, né, mostrando essas pesquisas, mostrando que tendência o gatilho é essa mudança, né? Algo acontece que provoca uma mudança nos hábitos das pessoas e dos varejistas. Então, é fundamental a gente pensar, né, Caio, que esse porquê, né, do que está acontecendo agora já está impactando consumidores e marcas, né? Então, vamos pensar aqui agora o seguinte, cara. Fala aí algumas das estratégias que os consumidores estão buscando, né, para essa questão de consumir menos, e depois eu trago o que as marcas podem fazer, né, nessa era aí do consumo em cheque, do consumo na berlinda, a era dos gastos calculados. São alguns nomes aí que a gente levantou aqui na nossa possibilidade, nos nossos estudos, né, cara? Porque não é simplesmente falar, a tendência é essa. Não, mas por quê e qual a consequência disso que as marcas estão fazendo, né? Não, e é bacana você falar disso, porque tem, inclusive, livros que estão hoje em alta, focando esse novo comportamento, tá? Um dos livros que está em um dos best-sellers no Brasil hoje, um dos mais lidos, é o Essencialismo, do Greg McKeown. Não sei se é assim que fala o nome do autor, né? Só o vejo escrito ainda nessa história, mas é um dos livros mais vendidos nessa história. Todas as pessoas repensar o minimalismo de compra e tudo mais. Temos lá por menor exemplo que seja, mas o Elon Musk da Tesla, né? Que ele renegou uma vida da mansão, da casa, o cara tá morando numa casinha lá, sei lá se é verdade ou não,
mas ele fala isso. Uma vez que ele fala isso, ele inspira pessoas a pensar dessa forma também. Tony Hsieh, né, que não está mais entre nós, o fundador da Zappos, ele morava num estacionamento de trailer lá próximo ao escritório da Zappos em Las Vegas também, né? Então isso acaba inspirando as pessoas, não só pela questão desse movimento da sociedade que a gente está vendo, pelas questões de economia e crime e tudo mais, mas também até por um estilo de vida minimalista, essencial, com essa busca. Uma das questões que se fala muito aqui, né, Fred, para você não estar sendo seduzido por promoções a todo momento, é de fato você ficar alheio a elas. Então assim, a gente tá falando aqui no sentido dos consumidores, tá, pessoal? Entendendo que a nossa audiência maior é formada pelas marcas nessa história, mas os consumidores que querem se blindar desse tipo de movimento estão saindo dessa conversa dos e-mails, das newsletters, né? Saindo desse universo de comunicação, e isso também se torna um desafio para as marcas e conquistar esse consumidor, uma vez que esse tipo de ação ou mecanismo, ele vai começar a se tornar menos eficiente para atrair. Ele quer ser menos bombardeado por promoção. Não sei se vocês perceberam, por exemplo, um velho e bom Instagram, na nossa maioria, hoje virou uma revista total o Instagram, que eram fotos das pessoas em seus momentos de vida. Hoje a gente vendendo coisa o tempo todo. Na verdade, é quase tudo vendendo. Mesmo na tua timeline, quando você vai e navega, é alguém te vendendo alguma coisa o tempo todo. Então isso, as pessoas estão cansadas desse tipo de oferta, né? O Fred sabe, a gente conversa aqui, já falou isso aqui brincando, mas eu pago no YouTube para não ter anúncio. Eu sou um dos que não quero ter anúncio o tempo todo. Eu pago para não ter anúncio. Então, assim, às vezes as pessoas estão buscando se blindar de promoções para ficar alheias a essa vontade de comprar desenfreado. E essa parte que a gente trouxe aqui eu acho legal, né, Fred? A gente fala de, será que eu preciso ter este produto, né? E às vezes a gente pensa produto pelo impulso de comprar naquele momento, mas muito da promoção é voltada pelo grande desconto, né? E as pessoas estão tentando essa cultura de não se... 80% de desconto. Tá, tudo bem, mas eu não quero comprar agora nada. Então não importa se 80% de desconto é uma grande vantagem, agora eu não quero comprar, eu não devo comprar, não teria que comprar, né? Eu acho que tem muito dessa história aqui, concorda? Totalmente, cara, e aí é importante a gente pensar, né? Você tá pensando, mas se as pessoas consumirem menos, o que será do comércio, né? Então é aquela questão de adaptar e realmente entender o que o cliente quer, precisa realmente, pode pagar, né? Então é aquela questão de encontrar nesse novo cenário uma nova realidade, né, Caio? E isso, eu começo minha palestra falando que nunca houve um momento bom para estar no varejo. Sempre tem turbulências e tal, o momento ideal, o momento perfeito. O varejo ele não é feito de calmaria, ele é feito de altos e baixos, turbulências, né? Então é isso. E na hora que o consumidor ele está refletindo sobre o seu consumo, encontrar marcas que os apoiem é importante. A gente tem aqui, por exemplo, ícones, né, que fazem isso muito bem, como a REI, que até um pouco tempo a gente chamava de Ray, né? Então REI, a própria Patagônia, e são marcas que têm bons desempenhos em números desde quando foram fundadas. A Patagônia em 73, por exemplo, né, pelo Yvon Chouinard. Então, assim, são histórias interessantes de um consumo consciente, de um consumo calculado e produtos feitos, né, para esse consumidor. Então, sim, não tem uma fórmula mágica para isso, mas é aquela questão daquela situação que nos faz refletir sobre o modelo de negócio, né, Caio? Você falou da Patagônia, mas um exemplo, a Patagônia a gente falou muito dela durante o ano passado, porque foi um dos grandes exemplos que a gente viu no bairro do Brooklyn, né? Que a gente, lembrando que a gente foi desbravador nessa conversa de trazer essa realidade de bairro, de mercado de bairro, né, para essa conversa de NRF de Nova York nos nossos posts. E esse ano a gente viu a Nude Jeans, né, cara? Também tem essa pegada, né? É um jeans que a gente quer para sempre, para durar gerações do jeans. Tanto que o cara colocou, é reparo gratuito para a vida inteira. Enquanto tiver durar no jeans, ele tem reparo gratuito para a vida inteira. É um repensar do fast fashion que a gente viu nesses modelos nos últimos 10 anos, né? Aí alavancada com marcas como a Zara, como C&A, Riachuelo no Brasil e tal, que tinha esse conceito do fast fashion de lançar sempre coleções o tempo todo, as pessoas comprarem toda a coleção todo ano. Então a gente tá vendo esse movimento que, será que eu preciso de 37 calça jeans ou 52 de sapato no meu armário, né? As pessoas estão repensando um pouco esse uso também, e isso tem a ver com essas marcas que estão, como você falou, mais identificadas com esse desejo do consumidor. E veja que não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. A Nude Jeans que você falou aí, ela é na Madison Avenue, que é uma das avenidas, uma das áreas mais luxuosas de Nova York, e nem por isso
né, ela está incentivando um consumo desenfreado, né? Então isso aí é muito importante. Ela está numa região rica, luxuosa de Nova York e está incentivando um consumo consciente. Cara, eu até acredito que este consumo consciente ele está mais ligado a consumidores de média e alta renda do que de baixa renda. E vou explicar o porquê. Eu acho que muito consumidor de baixa renda, às vezes não tem a questão do acesso a certos produtos. Não posso ter tanta coisa, eu sou mais limitado no meu consumo, eu não posso ter 30 calças, então eu tenho poucas coisas. E o que a gente vê é que quando essa pessoa melhora um pouco de vida pela carreira, pelo desenvolvimento da vida dela e tal, ele quer consumir, ele quer ter oportunidade daquilo. E é diferente daquele cara que sempre teve oportunidade, né, nessa história, e ela começa a repensar isso, ele consegue voltar para trás um passo. Por exemplo, no Brasil, a gente discute muito ainda essa questão do cartão plástico. Ah, não, hoje é digital, não quero mais saber do cartão, o dinheiro já foi embora e tal. Mas a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem uma população ainda extremamente desbancarizada. Deve estar em torno de 30% hoje esse número que melhorou no pós-pandemia, mas tem tanto uma galera de banco, tá, de fintech de olho nessa galera, trazendo eles para bancarização, né? O fato é, se a gente não está querendo cartão e tal, para muita gente nunca teve a posse do cartão. Então, assim, a posse do cartão, de poder usar, isso é muito importante para essa galera. Assim, como carro. Quem tem carro, teve carro desde... pode discutir não ter carro mais, tá? Mas para a pessoa que nunca teve um carro, ter um carro é uma conquista. Então a gente tem essas coisas, por isso eu acho que é mais deslocado do meio para cima, eu acho que tem mais pessoas pensando dessa forma no consciente do que, bem, não é uma questão de discernimento, é uma questão de oportunidades que tiveram na vida. Concorda, cara? Quando você tem um pessoal que tem uma renda maior e tem mais disponibilidade de orçamento, é uma questão de você ser essencialista, minimalista e realmente refletir qual é o propósito daquela compra, né? Porque muitas vezes a compra nessa camada está ligado muito mais a status do que a necessidade ou utilidade do bem. Há uma questão de questionar esta razão da compra. Outro ponto que você fala, quem tem menos renda e orçamento limitado, eu concordo também, só que o que há algumas vezes, né, a pessoa já tem a limitação e quando ela ganha mais, é claro, diz, poxa, eu nunca tive, sempre fui privado disso, agora que eu consigo, então tem essa questão no primeiro momento, mas há também, né, com essas marcas que vendem para esse público específico, um excesso de promoção, crédito, ou seja, que estimula algo que não cabe no orçamento dela, mas que parcelada ela conseguiria pagar. E aí você aumenta o endividamento, que na nossa população brasileira é altíssimo por uma questão dessa. Então, eu concordo com suas razões, mas eu acho que vale para os dois, não só apenas para alta renda, por motivos diferentes, né? É verdade, mas seu ponto. Eu concordo contigo, inclusive o dado que a gente tem é que cerca de 1/3 da renda das famílias mais pobres do país estão em cima dessa questão e aumentando, né, esse comprometimento da renda e tal. Isso, existe uma questão fortíssima sendo debatida no país hoje sobre essa questão das bets, das casas de apostas, né, porque tangíveis essa galera bastante, eles estão lá influenciando essa galera bastante, né? É R$1, é 5, é 10, é 15, né? Não, e aí você fica na legalidade, se é bacana ou não, mas o fato é que está comprometendo significativamente a renda, que é uma renda que deixa de ir para o consumo, que deixa de ir para a subsistência da pessoa em alguns casos. Né? Que a gente tá falando. Porque você tem aquela possibilidade ou a esperança de ganhar mais e poder viver melhor, né? Então, exatamente, vai muito trabalhando nisso. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos.
ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando para o nosso Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana, sempre agradecendo aqui nos apoiadores, e para conhecer mais ele aqui, não deixa aqui os links que estão na descrição aqui desse episódio, para conhecer mais aqui sobre a Cigam, o OneBit e a PayPal, aí as soluções que eles têm a oferecer a você, certo, doutor? Isso, e já chegando por aqui também a China Gate, em breve também aqui com a gente. Caio, para a gente encerrar, a gente viu aí, contextualizamos tudo, já dialogamos bastante aí sobre o tema, falamos aí de uma estratégia que os consumidores estão utilizando, né, para poder não serem tão bombardeados com esse push and buy, né, é você receber a notificação e você comprar. E aí, o que as marcas podem fazer para estar ao lado do consumidor? A gente começou a falar sobre isso, marcas como Patagônia, como REI, que, por exemplo, fecha na Black Friday, né? Fecha as lojas no momento de maior consumo inconsciente, né? No momento de consumo inconsciente do varejo, tanto aqui quanto lá fora, ele fecha, né? Aliás, só para botar um ponto, né, cara? Muita gente, quando a gente fala em Black Friday, olha como a gente tá num consumo estranho nessa história e como tem que se tocar nesses exemplos. Muita gente vai para a Black Friday e vai caçar coisas não pelo produto, é pelo desconto. As pessoas vão atrás primeiro pelo desconto para depois ver se aquele produto faz sentido ter ou não. Então, olha a loucura de consumo que a gente vive em determinadas épocas do ano nessa história. Então, é aquilo que a gente fala como tecnologia. Primeiro eu tenho que ter o problema para depois buscar a solução dela. Às vezes eu não tenho um problema de compra, eu não preciso resolver. Olha, não, cara, vou aproveitar a Black Friday para trocar. Muita gente faz isso, racional, né? Mas muita gente fala assim, deixa eu ver o que tem desconto para ver se vale a pena comprar. E é muito push and buy. Aperta o botão e vai embora nessa história quando é 80%, 70% de desconto. O cara, mas não precisava comprar um outro monitor, né? Não precisava comprar uma outra geladeira, mas é que tava barato, comprei, fiz uma pichincha, um baita negócio. Não, você se endividou com uma coisa que você não precisava. É um pouco dessa conversa que a gente tá tendo aqui, certo, doutor? Exatamente. Então, assim, tem essas marcas, né, que vão no sentido contrário, vão de encontro a esse movimento, sempre foram, e aí estão ao lado desse consumo consciente e por isso ganham uma boa parcela da população, e tem os outros que não. E aí, por exemplo, tem um termo que eu tô falando nas minhas palestras, que é o saltadores do tempo, né, que é o varejista, essas estratégias mirabolantes de puxar e trazer as datas comemorativas para 3 meses antes, 2 meses antes, né? Então, os caras ficam saltando no tempo. A gente tá em agosto, Settember, mas na verdade... É Black September, né? Em novembro, a Black Friday, já em setembro já tem o Black September, né? Já tem o negócio. É o shopping que já coloca a decoração em agosto, setembro, de Natal. O cara já pula o carnaval por orelha de coelho. Então, assim, esses saltadores do tempo, os time jumpers, né? Então, eu tenho usado esse termo. Daqui a pouco tá tudo misturado, é Natal na Páscoa, é Páscoa no Carnaval. Então, assim, essas são estratégias que eu acho que, na minha opinião, tendem a funcionar cada vez menos, né? A pesquisa da Nielsen, que eu falei nesse episódio, né? Ela traz algumas estratégias que algumas marcas estão falando. Para mim, a maior estratégia é a marca ser parceiro do consumidor, vender para ele o que ele quer, precisa e pode pagar, né? E a gente deu bons exemplos, Nutty Jeans, Patagônia, REI, tem vários, né, que buscam isso aí. Mas algumas marcas procuram também trabalhar, por exemplo, Caio, eu vou dar 4 pontos aqui que a pesquisa traz. Primeiro é a reduflação, que a gente já falou aqui. Então, por exemplo, principalmente redes de supermercados que denunciam seus fornecedores que diminui o preço do produto, mas também diminui a quantidade de produto na embalagem. Ou às vezes não diminui o valor do produto, ele só diminui o produto, a embalagem, para falar que continua a mesma coisa, né? Ou isso, exatamente, ou isso, essas duas coisas. Então, a gente já falou também aqui sobre reduflação.
O segundo é investir em programas de relacionamento, né? Porque esse consumidor é mais consciente, com gastos calculados, ele tende a investir e gastar mais nas marcas que têm bons programas de relacionamento, com boas recompensas, né? Com cashback, com milhagem, seja lá quais sejam os programas mais bons benefícios. A gente já falou aqui sobre programas de relacionamento, que os que mais funcionam são aqueles que são simples de aplicar, né, de se inscrever e de entender as regras, né, Caio? E entendendo que programa de relacionamento não tem nada a ver com spam, né? Porque a gente já falou que uma das saídas dessa galera é se descadastrar dos e-mails. Então não adianta ficar tentando buscar o cadastro nas pessoas para entupir o WhatsApp ou a caixa de e-mail da pessoa de promoções sem pé nem cabeça. E programa de relacionamento não é programa de fidelidade. Na 10ª você ganha um, também não é isso, né? Então é programa de relacionamento. A gente já falou aqui de programas bem-sucedidos, como da Ulta Beauty, onde 95% das vendas em suas lojas são de pessoas ativas e inscritas no programa de relacionamento, são mais de 75 milhões, né? Programas do Starbucks, entre outros, que fazem target circle. Tem feito um trabalho muito bacana também, Boticário tem feito um trabalho de fidelidade, de conversa, tal, de aplicativo bem interessante. Muito bom. O terceiro ponto para essa era aí do consumo em cheque é cupom de desconto. É uma outra estratégia. Está sendo utilizado pelas marcas muito dentro dos seus aplicativos, né, Caio? Ou em forma de cashbacks. Então é uma outra estratégia que pode ser adotada. E por engraçado fim, que no Brasil não funciona isso tão bem na cultura de supermercado, que deveria ser... eu falo, às vezes o varejo tem nessa. Pensar para o varejo é simples, pensar para o varejista é mais complexo às vezes, né? Você vê os programas americanos de cupom, as pessoas até levando quase gratuitamente um carrinho inteiro, carrinhos de compra. No Brasil, isso não pegou. É engraçado que no Brasil não tem essa cultura, principalmente em supermercado, que seria o giro maior para acontecer. É muito difícil fazer essa cultura hoje acontecer, né? A gente vê muito funcionando no mundo da moda, né? Principalmente com cashback e outras coisas como o CRM bônus, né? Isso pega bem, a gente viu isso funcionando muito bem na Adidas, né? Lá com o Nomura, e tem muita coisa interessante. Mas no supermercado funciona ainda é o tabloide, né? Aquele bom e velho panfleto ali com o que está em promoção, então ainda funciona. E por fim, né? Então, reduflação, programa de relacionamento, cupom de desconto e conveniência, tornar a vida do cliente mais simples, mais fácil. Né? Isso aí são 4 estratégias, segundo a Nielsen, que são adotadas para uma melhor relação com esse consumidor que está calculando e mudando o seu hábito de consumo para economizar mais e melhor, meu amigo Caio Camargo. Muito bem, desta forma aqui a gente encerra esse episódio aqui do Varejo Cast, Tendências e Pendências, sempre agradecendo a nossa audiência aqui, cada vez mais fantástico. Muito obrigado para você que participa das nossas enquetes, que se comunica com a gente nos grupos de WhatsApp. Tem link aqui embaixo para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, não esquece, tá? Também compartilha no LinkedIn, os comentários e tal. Olha, vocês ajudam a gente demais, eu queria agradecer aqui nessa história. Então, toda terça-feira, Tendências e Pendências no ar, toda quinta-feira, Varejo Cast News no ar para você. É isso aí, pessoal, e até a próxima. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.